Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com a Ingrid Wernick. Oi, Seja Ellen. muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Gente, quero falar de um assunto super importante. Para isso, eu quero saber se vocês têm a sensação de estar se esforçando ao máximo, mas parecer que algo invisível te puxa para trás. É como se você estivesse subindo a montanha dos seus sonhos, aquela vida próspera, cheia de negócios, de liberdade que você tanto busca, mas a cada passo parece que você carrega um fardo e esse fardo só aumenta. Expectativas que não são suas, dores antigas que você nem percebeu que carrega, culpas que não te pertencem e, no fundo, uma voz silenciosa te perguntando: será que você merece tudo isso? Se você já se sentiu assim, esse episódio é para você. Hoje a gente vai falar sobre o que está por trás desses bloqueios invisíveis que nos afastam da abundância e do sucesso e também da leveza. A minha convidada hoje, a Ingrid Wernick, é terapeuta integrativa e criadora do método SOLT e Flua. É um método que tem a união do olhar sistêmico, técnicas emocionais e a reconexão energética para te ajudar a soltar fardos que não pertencem a você, para permitir a sua prosperidade, que a sua prosperidade flua, né? De forma natural na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Se você sente que trabalha duro e não consegue sair do lugar, respira fundo, porque hoje esse conteúdo é para você e você vai sair daqui com certeza com a clareza, ou melhor, com o caminho do que você precisa fazer para ter uma vida mais leve. É isso? É isso aí. Quem nunca, né? Pois Quem é. nunca sente essa sensação terrível de carregar tanta coisa e nem sabe por onde começar, né? Pelo menos hoje a gente vai entender qual é o Vamos caminho. entender um pouco mais disso. Então, tá bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é que muitas mulheres, elas se sentem como se ela estivesse realmente subindo essa montanha e carregando um peso que não é compatível com a força que ela tem, né? Ou um peso do trabalho, ou um esforço que não pertence a ela, carregar tudo aquilo. Você pode explicar o que são esses sentimentos invisíveis que muitas vezes a gente não tem clareza do que está atrapalhando a nossa trajetória? Ellen, é uma composição que leva a gente a carregar essa mochila. E essa mochila, ela é invisível, mas ela é muito real, ela não é fantasiosa, né? A gente carrega essa mochila, sente, parece que às vezes está patinando. Aí você vai olhar toda a técnica, né? Você fala assim, eu estou fazendo, estou sentindo o script, né? Tenho, sei lá, um bom trabalho, um bom produto, um bom serviço, tenho dedicação, tenho foco, mas não vai, né? Parece que tudo é mais difícil. Eu falo o seguinte, a gente tem essa mochila carregando e a gente vai colocar coisas dos nossos ancestrais, né? Coisas nossas mesmos que já não fazem mais sentido, né? A gente continua a carregando e a gente carrega coisas que também não somos nós. Muita coisa, né? Engraçado que nós fomos treinadas há muito tempo que para que a gente pudesse performar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que ter visão, a gente tem que ter talento, a gente tem que se dedicar. Por que muitas mulheres não conseguem, depois de correr, né? Parece a corrida dos ratos, né? A gente está sempre correndo atrás de um diploma, sempre correndo atrás de uma parte técnica, e isso vai deixando cada vez esse fardo que você falou, essa mochila cada vez mais pesada. Por que é tão difícil enxergar a leveza? Eu falo o seguinte, porque essas coisas vêm depois. A gente coloca antes. A gente precisa soltar. Daí entra o primeiro passo. A gente tem que soltar essa mochila. Não dá para subir essa montanha com uma série de mochilas. E a gente tem que escolher o que a gente leva nessa mochila também. Então, o que a gente acha? Ao invés da gente tirar as coisas da mochila que estão ocupando o espaço dela, estão deixando ela pesada, para ir colocar
cursos, técnicas, network, contratar profissionais estratégicos que nos levam ao resultado. Aí sim a sua mochila vai estar com o peso certo para você continuar subindo. Mas essa mochila, se ela não for esvaziada daquilo que não é seu, que não se deve carregar, não tem jeito. Vai ficar, não vai ser mais um curso, não vai ser uma estratégia, não vai ser. Você pode até conseguir subir, mas a energia que você vai ter sobre isso, e a força que você vai gastar, eu falo assim, uma imagem muito boa. Essas mulheres, nós mulheres, somos como uma locomotiva com muito potencial. A gente pode ir muito rápido, muito intenso e muito longe. Só que a gente está fora do trilho. Então, imagina empurrar uma locomotiva fora do trilho. Você não anda. Você tem que ter muita coisa para andar 1 milímetro, sim, né? Sim. Então, esse é o lugar. Agora, o que vai nessa mochila? Acho que essa também é a grande sacada para a gente entender. Muito legal, muito legal. Não se tratando de religião, mas usando um exemplo bíblico, né, que fala que muitas vezes a gente não tem que ir pela força do nosso braço, né? Porque a gente tem que enxergar essas outras coisas que no caso na Bíblia fala, né, do poder de Deus, dessa crença do maior. E pegando esse exemplo assim, que às vezes a gente acha que é porque a gente está trabalhando pouco, acha que é porque a gente está se esforçando pouco. Em que momento você percebeu que trabalhar mais do mesmo jeito que está trabalhando não seria o suficiente para você alcançar essa leveza, para você conseguir prosperar? Em que momento você percebeu isso? Olha, quando eu consegui olhar para o medo da escassez. Eu falo que a primeira grande pedra que tem é o medo da escassez. Não importa o quanto você fature, quanto você faça de dinheiro. Se você tiver medo da escassez, nunca vai ser suficiente, porque você está querendo colocar a sua paz, a mochila leve, em um número, em um faturamento. Então, se eu tiver um negócio tal, vai dar certo, eu vou me sentir bem, essa mochila vai ficar leve. Não, porque quando você chegar nisso, como é que eu sei disso? Aí a gente vai falar um pouco dos universos que a gente tem, que é o universo sistêmico. E eu vim de avós que tiveram muito dinheiro e perderam tudo. E aí os meus pais foram o que a gente pode sim chamar de milionários. Eu tive até adolescência, vida de princesa mesmo, motorista, escola, viagem internacional, numa época que não era tão comum como agora. E sobrou desse universo um faqueiro e uma tapeçaria, né? E então, o que aconteceu? Eu entrei no módulo sobrevivência, medo da escassez, porque esse medo da escassez não era meu. Era, além do trauma de ter vivido a perda, né, que arruinou a minha família, aquele trauma financeiro, teve coisas terríveis, isso vem de outras gerações. Né? Você viu repetido. Aí, quando eu comecei, a minha primeira carreira, eu sou advogada há 30 anos. E eu tive muito sucesso com a minha advocacia. Até a escolha da advocacia foi uma mochila que não era minha. Foi uma busca pela justiça do meu pai. Porque quem gerou a questão que levou à falência do negócio do meu pai foi um advogado. Foi uma injustiça. Aí eu fui fazer direito, buscando a justiça. Quem era o meu público? Quem era o meu cliente? Empresários, né? E eu nunca tive vontade de fazer direito. Eu tenho amigas advogadas que falam, nossa, desde os 8 anos eu quis ser advogada. Eu falei assim, eu falei para o meu pai, eu nunca vou fazer direito. Eu nunca vou ser advogada. Seu pai era advogado? Não, meu pai era empresário. Só que ele virou e falou assim, siga a carreira diplomata. Diplomática. Quando eu fui ver que para ser diplomática você tinha que fazer direito, não era nem ser advogada. Eu falei assim, papi, eu jamais vou fazer direito.
Aí eu jamais vou ser advogada. Eu jamais vou ser advogada empresarial. O que aconteceu? Você fez direito advogado empresarial. Olha. Isso foi uma mochila que não é minha. Eu fiz dinheiro. Eu fiz dinheiro. Eu fiz, inclusive, consegui guardar dinheiro. Eu não construí patrimônio nenhum. Com toda a lógica que eu tinha, com todo o racional. Eu falei assim, eu trabalhei 10 anos como gerente jurídica numa empresa, então só de FGTS dava para fazer o investimento. O meu racional, o meu conhecimento técnico, se eu não puder pagar a prestação, eu vendo o apartamento, vai para leilão. Eu tenho várias opções, muito melhores do que pagar aluguel. Meu medo era tão grande, era uma mochila tão pesada, que o dia que eu fui comprar o meu apartamento, eu parei no hospital com surto de pânico. Olha. Eu não respirava. Travou total. Total. Eu não respirava. Então você fala assim, a lógica, você está trabalhando, você tem sucesso, você tem FGTS, se não der certo você vende, você já paga aluguel, entendeu? Quer dizer, paga a prestação, troca um para o outro. Mas a minha mochila pesada não permitia que eu subisse a montanha de construir o meu patrimônio. Que loucura. Então, quando eu fui vendo isso, né, isso são provas da minha vida, não é uma fantasia, é real. Se você estiver com a mochila carregando coisas que não são suas, você não sobe a montanha, por mais técnica que você seja, por mais capacidade. Para você ter ideia do sucesso que eu tive, eu ganhei, tem uma revista que faz análise elegendo os 500 advogados mais admirados no país, né? Eu fui eleita, né? Quer dizer, então eu tinha sucesso, eu tinha reconhecimento, eu tinha mais tudo. Do que sucesso, tinha reconhecimento, né? E o dinheiro entrava, Só que o que eu fiz? Eu fiz parcerias que não me levaram a sucesso. Então, quando veio comprando mochilas, dores que não é minha, são minhas. Só essa semana, eu acho que, conversando com clientes, eu ouvi mais de 3 pessoas falando que quando terminou a faculdade, foi lá e entregou o diploma para o pai e falou, toma, porque isso aqui era o que você queria, agora eu vou seguir a minha vida. Isso é sistêmico, isso é uma mochila. Porque o que acontece? Existe uma lei universal extremamente poderosa, tá? É uma lei natural, igual a lei da gravidade. É a lei do pertencimento. E essa lei foi fantástica, porque sem ela a gente não teria sobrevivido. Porque nós não somos a espécie animal, e nós somos animais, claro, que é mais rápida, a gente não tem um veneno que mata, mais não sei o quê. Alguma coisa desse tipo. Nem mais forte, nem nada. Nós somos todos fraquinhos, né? Quer dizer, um vírus acaba conosco. Sim. Fácil. Por que nós sobrevivemos? Por que nós chegamos aqui e tantas espécies não? Principalmente porque nós somos colaborativos. Então, o pertencimento está muito ligado à sobrevivência. Vou fazer um gancho aqui, porque as pessoas têm tanto medo de falar em público. É o maior medo, né? Você fala assim, gente, tem mais medo de falar em público do que da morte. Sim. Você fala assim, qual é a lógica disso, né? Claro. Eu vou passar uma vergonha? Tá, vai ser constrangedor, mas eu não vou morrer, entendeu? A vida vai seguir, com certeza. Por quê? Porque quando você fala, se eu falar algo, o meu grupo vai me rejeitar. E eu vou ficar sem sobrevivência. Então você já pré-julga que você vai ser mal vista se você falar. E vai ser excluída do grupo. Olha. Você fala assim, mas é só uma palestra, não é minha patota, mas só uma palestra. O que acontece? A gente faz muita coisa para pertencer. Você vai ver na história pessoas que falavam assim, individualmente, elas nunca teriam uma atitude até agressiva, de xingar, de fazer, mas sim, quando elas estão em conjunto, em bando, o que elas fazem? Elas fazem. Sim.
né? Elas têm essa reação. Veja time de futebol. Sim, envolvimento Você com gangues. entendeu? Sim, Certo? sim. Porque você fala assim, gente, você está batendo numa pessoa só porque ele torce para um time de futebol diferente do seu. Desperta, né? A política agora, né? Famílias Sim, brigando sim. de tal forma, cara, por uma política, né? E aí, me conta uma coisa. Por que você acha que a gente carrega essas lealdades invisíveis? Por causa desse pertencimento. Do Do pertencimento. A gente se sente pertencente. Qual é o movimento que a gente faz? É um movimento que a gente chama de amor cego. É a nossa alma. E aqui eu não estou falando de algo... Ai, good vibe. Não, é uma coisa, uma conversa muito profunda que existe em nós. É como a nossa alma falasse assim, família, pai, você não foi próspero? Eu não posso ser próspero, porque eu amo vocês, eu quero ser iguais a vocês. Meus pais trabalharam muito para receber um mínimo. O que faço? Eu não posso ser mais. Eu não posso ser mais. E isso é um amor literalmente cego. Por isso que Beth Helling fala que a ordem é mais importante que o amor. Porque o amor tem que entender que você é mãe. Você não está trabalhando aí e você quer que seus filhos façam assim, mãe, eu vou passar as mesmas dificuldades que você passou, Não. né? Porque eu amo você. Eu falei assim, meu filho, sai, eu estou te dando um degrau acima, claro. E pega. Tem uma analogia que eu ouvi esses dias que eu acho fantástico. Uma catedral, ela não é construída numa geração. Você pode ver, as Notre Dame, Sacré-Cœur, todas as grandes catedrais, elas não foram construídas numa geração. Então, quem fez a fundação da catedral, ela sabe que nunca vai ouvir o sino tocar. Né? Então, o que ela faz? Ela faz a fundação, vem uma outra geração que constrói as paredes e a outra vai subir e colocar os sinos. O que a gente faz? Olha, vocês colocaram a fundação, vocês não viram o sino. Então, eu vou derrubar a parede e vou fazer uma fundação de novo. Entendeu? E a gente fica eternamente na fundação. Entendi. Isso é consciência leve. Fala assim, nossa, aquele consciência leve é que não tem culpa. Literalmente isso. Quem tem consciência leve não tem culpa. Está na consciência conformada. A gente fala que isso é um dado, né? E até há uma preocupação com essa última geração, que essa última geração ela não está evoluindo ou performando mais do que a anterior. Mas que todas as gerações anteriores, na média, elas performaram mais. Mas o que você está me dizendo, na verdade, não é isso sistemicamente. Não é essa lógica, é uma camada um pouco abaixo. Tá? Esse movimento vem da outra parte da mochila emocional, que eu vou falar um pouquinho mais longe. Tá. Aqui é uma camada um pouco mais fina. Perfeito. Você tem que sentir uma culpa, assim. É o que a gente chama da consciência pesada. A gente tem, na cultura geral, né? Consciência pesada, eu fiz algo e eu estou culpada, me sinto culpada. A consciência pesada é você chegar e falar assim, olha, papai, mamãe, eu vi o destino difícil de vocês. Eu vi a história que vocês estavam. Mas eu vou fazer diferente. E eu faço diferente honrando vocês. Eu faço diferente trazendo essa evolução. Eu faço diferente crescendo. E isso vai causar, sim, um certo desconforto, que a gente chama da consciência pesada. Entendi. Puxa vida, meus pais poderiam ter tido uma vida melhor. Os seus pais tiveram o seu destino, o destino deles. A história é deles. Respeita a história deles. Respeita os desafios que eles superaram. O importante é que você recebeu um presente infinito e um presente que é suficiente, que é a vida. Então, quando a gente começa a falar, meu pai tinha que dar reconhecimento, minha mãe isso, a gente está lá na consciência, a gente está exigindo algo que não é nosso. Pega, tira, toma. Tomei a vida, você me deu a vida, é o suficiente. Não foi um pai carinhoso, uma mãe carinhosa,
foi uma mãe narcisista, deu a vida. Entendi. E isso que você está trazendo, até na tua fala anterior, significa que essa relação não está só conectada com a tua história, né? Com a sua mãe e com os seus avós. Vieram. Está conectado com outras gerações. Com certeza, porque foi assim, era quase que, entre aspas, óbvio que meus pais iam perder tudo, né? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, nós temos 2 elementos que levam muito a isso. Nós temos os imigrantes. Então, geralmente, os imigrantes que vieram para o Brasil, eles não vieram ricos, prósperos, trabalhar aqui, né? Então, vem fugindo da guerra, vem fugindo de uma escassez. O que esse imigrante tem? Ele deixa a cultura, a língua, a terra, parentes, ele deixa uma história muito grande, ou seja, ele perde tudo e vem para o Brasil. Você pode ver que, se você olhar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, por que nós imigramos tanto para fora? Muita gente voltando agora para Portugal. Eu faço o movimento dos meus ancestrais. Eu deixo minha terra, eu deixo a minha história, eu deixo a minha língua, eu saio da dificuldade para fazer igual os meus ancestrais. Esse é um movimento que se tem muito forte. Também é uma mochila pesada. Você pode fazer isso leve, mas você tem muito anseio. E aí você tem um outro vertente muito forte, que é a escravidão. Nem vou entrar em detalhes, tá, aqui, mas a essência, o que o escravo fazia aqui no Brasil? Ele tinha que trabalhar para sobreviver. Tem muita gente que faz igual. Eu trabalho para sobreviver. Então, o que acontece isso no dia a dia? A pessoa está conseguindo um emprego melhor, conseguiu uma promoção, o negócio está fluindo, fica doente, o equipamento quebra, começa alguma coisa a dar errado, para quê? Para perder aquele negócio e voltar. Você vai falar assim, Ingrid, isso parece muito fantasioso. É diário que eu tenho no meu atendimento. É diário. E você entende que se você tem consciência disso e você consegue entender estas dinâmicas ocultas, ou seja, toda essa energia, essa relação que você tem com a tua ancestralidade, toda essa história, faz com que o resultado nos teus negócios, no teu relacionamento, na tua escolha profissional seja diferente? Só a consciência, não. Tem algumas pessoas que só começam a ter insights e você precisa ter uma mudança de postura, tá? Então, você precisa estar no lugar certo e na postura certa para prosperar. É aí que eu entro com auxílios. Então, tem pessoas que naturalmente conseguiram fazer isso. Tem pessoas que têm consciência pesada e vai tranquilo. Você vê, sabe aquelas pessoas que você fala assim, gente, não é possível alguém ter tanta sorte na vida? Se der, tipo assim, um overbook numa viagem dele, para ele vai ficar na sala de espera, vai ter que perder a estadia. Para ele vai ser colocada na classe executiva, entendeu? Entendi. Sabe que você fala assim, ele comprou, ele trabalha, mas parece que a coisa dele flui. Essa pessoa, ela já está no lugar certo e na postura certa. Ela já entrou nessa veia. O mindset dela mudou. Mudou. Tem pessoas que naturalmente estão na postura, nascem e conseguem. E tem pessoas que falam o seguinte, eu vou sofrer as consequências para o meu sistema mudar. E não é consciente. Não é consciente. Então, chega pessoas que falam assim, nossa, eu precisava de alguém como você. Que coincidência. Eu falo, não tem nenhuma coincidência. A pessoa vai, se coloca e você vê a família reverberando. Você vê, às vezes, a mudança toda. Mas ela é o que a gente chama de ovelha negra. Ela veio para mudar o padrão do sistema. Ela veio para mudar a história do sistema. Pra você ter ideia, 7 gerações influenciam a gente. E você, eu falo assim, principalmente quem é pais, a mãe, tá? Quando você muda, você se cura,
você está curando seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, até 7 gerações. Que legal, que legal. Tá? Então é uma coisa é uma herança boa. E me conta uma coisa, o método Solte e Flua, ele tem uma relação, quais são os primeiros passos para destravar esses bloqueios? Existe um método que é comum ou cada pessoa vai ser aplicado de uma maneira diferente? Como que esse método ajuda as pessoas? Então, eu dentro desse movimento, né, de Solte e Flua, eu criei um método justamente o SI, que é ver. Então, a gente trabalha no sistêmico, aí você tem constelações, exercício sistêmico, psicogenealogia, você tem vários trabalhos para a gente colocar você no lugar certo, para começar a esvaziar essa mochila. E aí vamos para o emocional, que tem que trabalhar o emocional. Então, são as feridas emocionais, vem muita coisa. E também muita espera emocional. Esses dias eu estava lendo uma escritora que estourou nos Estados Unidos, que o nome do livro dela é Deixe para lá, né? É a Mel Robbins. E foi assim, um post dela, 60 milhões de visualizações, foi uma coisa muito grande. Se você começar a olhar no seu dia a dia, o quanto você gasta de energia controlando os outros, a gente gasta controlando, a gente querendo mudar o passado. Você fala assim, é óbvio que não dá para mudar o passado. A gente faz demais isso. É muito grande. E aí entra as cartas, né? Eu faço com cartas associativas. Agora eu estou com o Eduardo Magno criando o nosso jogo de imagens, estamos criando com a nossa versão. Eu faço escutativa, trabalho com a virtuologia, né? Você tem uma virtude muito boa que eu gosto muito, que é a virtude da aceitação. Ai, como a gente precisa aceitar, né? E aí fica uma pergunta aqui para você. Quando você fala do método e fala que quando a gente solta o que não nos pertence, automaticamente a gente começa a ter uma consciência mais leve, que automaticamente a gente começa a perceber o que a gente controla, né? Na verdade, ao contrário, a gente começa a ter uma consciência pesada em relação ao nossa ancestralidade, aí a sua mochila fica vazia. Então, o que eu preciso colocar nessa mochila? E outra coisa, o que é soltar o que não pertence? Como que eu descubro isso? O que não me pertence? A boa sacada para isso, uma das boas sacadas é o seguinte, no universo sistêmico, aquilo que se repete. Você começa a repetir, acontece coisas repetitivas na sua vida. Na minha vida, não é que na vida da minha mãe, na minha vida. Você pode até olhar mais amplo, tá? Às vezes você fala assim, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com meu pai, está acontecendo comigo, aconteceu aconteceu 2 vezes. Você pode ter certeza que tem um emaranhado sistêmico. E aí você tem que fazer um exercício para trabalhar esse soltar. O emocional, se você começar a prestar atenção, o que eu controlo ou não, você vai ver que no seu dia você gasta um tempão tentando controlar o inevitável. E isso fica pesado. Então, vamos lá. Estou na fila. Peguei uma fila. Qualquer uma fila, tá? Peguei uma fila. Imagina, a fila não anda. Tá vendo o que está acontecendo? Por que eu tenho que ficar... Olha o tamanho de energia que você gasta. Sabe, você fala assim, nossa, meu marido não me apoia. O projeto é seu, entendeu? Se você está fazendo o seu projeto, ele tem o direito de não te apoiar, entendeu? Certo? Seria bom ele apoiar você? Claro. Seria ótimo. Seria bom ter uma convergência nisso? Seria ótimo. Mas você vai ficar esperando o apoio dele? Ou você vai criar a sua história, a sua parte profissional? Tá? E, de repente, será que uma pessoa que nunca me apoia é legal estar no meu lado? É uma escolha minha também fazer isso, tá? E eu falo para ele, eu pergunto para ele, eu falo assim, olha, por que você não me apoia? Você não acredita?
Ele sabe que você quer o apoio dele. Então, quando você começa a fazer, pô, eu me comuniquei com meu marido, com o meu parceiro, reta, falando, eu preciso do seu apoio nisso. Seria muito importante para mim. Ao invés de ficar, tá vendo? Ele deveria apoiar, ele deveria ter esse comportamento, ele deveria sentir isso. Ponto. Você está querendo mudar a vida do outro. Tá? Entendi. E aí significa que muitas vezes a gente espera a aceitação do outro, muitas vezes a gente espera ser vista pelo outro e que isso pode estar relacionado a essa questão da ancestralidade que faz com que a gente carregue uma mochila pesada, trabalhando para ser vista e não consegue, não acontece. E quando tá para acontecer, você se sabota. E é assim, é impressionante. O que eu tenho de mulheres empreendedoras que você fala assim, tá bom. Tá. Eu falei assim, qual é o valor que você quer romper? Vamos lá. Ela fatura 10 mil. Tá um lucro assim. Aí eu pergunto para ela, qual o valor que você quer romper? 12 mil. Eu falei, você vai pegar toda essa energia para 2 mil reais a mais? Eu falei assim, por que você não fala 50, 60? Mas tá muito difícil, né? Tem uma crise, não sei aonde. Porque ela nem aguenta chegar nesse patamar de prosperar. Eu vou contar um exemplo muito interessante sobre esse lugar da gente aceitar que a gente recebeu um presente da vida e que a vida precisa ser mais leve. A gente tem a obrigação de ter uma vida mais próspera e leve, pelo sofrimento dos nossos avós. Eu tenho um professor, o Décio Oliveira, e ele também teve uma formação, aí também perdeu tudo, foi um cirurgião médico, ele que trouxe os ensinamentos do Beth aqui. E aí ele foi para um evento, etc. Então ele teve uma família que teve escassez, ele foi o primeiro a se formar médico, a crescer, a ter esse patrimônio, foi para um evento, e teve um restaurante chiquérrimo, e lá foi ele olhar os preços, né? Aí ele parou, por que eu estou olhando os preços? Ele podia pagar qualquer prato. Ele estava escolhendo o prato pelo preço. Aí o que ele fez? Ele tampou o cardápio no lugar de preços, né? E escolheu um prato que ele queria, porque ele queria aquele prato. Aí o prato chega, e aí quando ele come, eu falo assim, queridos ancestrais, eu como por vocês. Que lindo. Eu honro vocês, porque por causa de vocês, hoje eu posso escolher o prato que eu quero e comer o que eu quero e pagá-lo tranquilamente. Que legal. Então você vai falar assim, ele não trabalhou? Ele estava trabalhando. Ele não estudou? Ele estava estudando. Não é que vou ficar no sofá e meus ancestrais e vai correr tudo fácil. Não, mas não precisa ser tão pesado. Não precisa ser tão difícil. Não precisa ser. Então você tem que honrar essa ancestralidade com seu sucesso. E essa abundância e essa fluidez, o que significa na prática para você? É esse lugar, é você poder sentar e comer com tranquilidade. É como que não aconteceu comigo. Pô, eu tenho dinheiro, conhecimento e não consigo comprar um lugar bom, uma casa para mim, construir um patrimônio para eu usufruir. É um lugar onde você trabalha e as coisas vão encaixar. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando que vai ser fofinho, sabe? Isso é uma criança que pensa. Eu vou te dar uma solução mágica, que a fada madrinha vai chegar e você vai ter um vestido. Você não é fada? Não, eu não sou fada. Eu sou facilitadora. Achei que estava descobrindo uma fórmula mágica. Então eu falo assim, tem pessoas que fazem, às vezes, mas vão fazer pedem uma sessão, né? Pergunta o valor da sessão. Eu falei, quanto tempo resolve isso? Eu falei assim, eu não sei. Você está querendo mais uma vez, não sei se você vai aplicar.
eu não sei se você vai mudar a sua postura, eu não sei se você vai trabalhar ou não. Se você fizer a sessão e sentar no sofá... É um processo terapêutico, né? Exatamente. Não é uma mágica. Uma mágica, uma feitiçaria. Não é nada disso, é terapêutico. E né? quando você tem essa mochila mais leve... Por exemplo, teve um mês que o faturamento meu não foi interessante. A Ingrid, antes, que vai acontecer alguma coisa, tá vendo? Vou mudar de profissão, vou encontrar alguma... Já entrava naquele desespero. Hoje quais são os meus recursos? Ok, o que eu falei estrategicamente? O que eu preciso fazer estrategicamente? O que minha mentora falou e eu não cumpri, entendeu? Certo? Bora fazer a estratégia e o resultado vem. E aplicar. Então, essa posição de estar nessa serenidade, focada, olhando para o que deve ser feito, para os seus recursos, você estar com a mochila carregando exatamente aquilo que você precisa. Que é um posicionamento adulto, né? Que com é o que certeza. Você estava falando. Muitas vezes, quando a gente fala com a mulher, e hoje eu estava até conversando com uma veterinária justamente falando isso. Muitas vezes nós somos inimigas das outras mulheres. Muitas vezes nós vemos elas como uma concorrente da gente. E isso me parece uma coisa também muito sistêmica. Às vezes a gente referencia um homem, né? Vem na cabeça e inconscientemente vem um homem, mas não vem a mulher. A gente vê que as dificuldades que as mulheres passam são dificuldades muito parecidas com as nossas, que é uma coisa das jornadas, de ter muitas atividades, ter que muitas vezes... ela estava me contando uma história de uma agrônoma que participou por várias vezes em processos seletivos e aí o que acontecia? Tinha homem e mulher. Os homens iam caindo e afunilando, sobrava 3 mulheres, sabe o que a empresa fazia? Encerrava o processo e não contratava a mulher. Por quê? Naquela posição, naquela empresa, aquele momento não cabia uma mulher. E aí, será que é aquela empresa ou será que aquelas mulheres... É a convergência dos dois. É como se eu falasse, vamos fazer um exemplo. Eu preciso sofrer, tá? Porque meu sistema sofreu. Então, eu vou encontrar alguém que tem no sistema dele CHGOS. E aí ele vai... É como se eu chegasse a minha... Eu preciso de alguém punindo. Me punindo. Então, e ele precisa punir, porque o sistema dele punia. E atrai. Aí a gente chega, oi, você me pune porque eu preciso? Aí o outro chega, você me aceita ser punido? E a gente vai entrando nessa sinergia. Isso em relacionamento Quantas vezes a pessoa vem num relacionamento comigo, faz a mentoria, eu falei assim, gente, por que os dois simplesmente se dissolvem? E eu não estou querendo aqui dissolver casamentos, tá? Simplesmente se dissolvem porque a função de um para outro... Daquela relação era essa. Era essa, entendeu? Porque sentia isso. Então, as mulheres, aí você entra no lugar também da escassez. Eu tenho um homem, eu tenho uma situação, eu tenho que ser a melhor, eu estou na competição, então não tem suficiente para nós. E mais uma vez, vou pegar um gancho seu, não é religiosidade, mas espiritualidade. A Bíblia fala que a natureza proclama a glória de Deus. Me fala uma coisinha que Deus fez, que só tem um. Vou falar orquídeas. Quantos tipos de orquídeas tem? Vou falar banana. Quanto tipo de banana tem? Cachorro. Quantos tipos de cachorro? Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Somos 8 bilhões de pessoas diferentes. Personalidades diferentes, características. Gêmeos univetelinos. Diferentes. Um gene uma diferente. Coisa, um trenzinho. Não existe na natureza, na generosidade de Deus,
a escassez. Mas essa é uma visão de uma história de escassez, tá? Ó, olha como foi difícil nossa ancestralidade. O nosso ancestral, que nasceu em 1900, ele nasceu no começo do século passado. Dos 14 aos 18 anos, ele passou a Primeira Guerra Mundial. Quem é que vai fazer planos para a vida com a Primeira Guerra Mundial? Aí, um ano depois, teve a peste negra. O Covid matou 20 milhões. A peste matou 60 milhões. Tá? Então, só dos 20 milhões da Primeira Guerra, com os 60, a gente já tem 80 milhões. Aí, depois, você vai ter a quebra da grande recessão, tá? Dos Estados Unidos, 29, que influenciou o mundo todo. Aí depois, então esse cara tá ralando, né? Peste, morte e não sei o quê. Aí depois ele entra com 45 na Segunda Guerra Mundial. E então, quer dizer, e se ele é americano, ainda teve Coreia, ainda teve Vietnã. Então, ele tem a vida dele, coisas terríveis. Isso é a voz. Certo? E muitos de nós são os nossos avós. Sim, tá? sim, avós. Nossos avós. Quer dizer, o meu bisavô lutou na Primeira Guerra. Ele foi soldado na Primeira Guerra. Ele era capitão da infantaria, etc. Então, inclusive, ele perdeu as pernas na guerra. Olha a história, entendeu? Meu pai nasceu na Segunda Guerra. Meu pai veio para o Brasil fugido da guerra, entendeu? Certo? Então, olha quanta escassez a gente tem no nosso campo de informações, tá? Muito importante conhecer, né? Então, o que acontece? A gente tem uma tendência a olhar o mundo escasso, mas se você for ver a natureza, se você for ver Deus, seja um Deus cristão, mas não tem. Olha aonde tem escassez. Não estou aqui pregando prosperidade, aquela coisa. Claro. Mas é entender que você tem recursos. Eu tenho pessoas que falam assim, chegam no meu atendimento, né? Ingrid, eu não tenho nada, não vou conseguir fazer nada. Eu falei assim, então tá bom, vamos começar a fazer uma lista. Você pensa, você lê, você tem um celular, você tem internet, você tem luz, você tem isso, você tem aquilo, papapá, papapá, papapá. Você vai ver, a pessoa tem 50 coisas. Eu falei assim, você está me dizendo que você não tem nada? Porque ela está olhando o que falta. E não o que ela tem. Entendeu? Entendi. O que eu preciso colocar nessa mochila para subir. De forma leve. Então, eu olho para o meu vizinho, a minha vizinha tem isso. É aquilo que eu preciso para colocar na mochila para subir. Não. Você precisa tirar coisas da mochila, ver o que você tem e seguir. Aí, conforme a necessidade, talvez, por exemplo, eu estou muito alto, preciso de um oxigênio, eu vou colocando coisas, mas conforme... Muito bom, muito bom. Bom, qual seria a mensagem mais importante que você gostaria de deixar para cada mulher que vai assistir esse podcast, para que ela levasse depois de ouvir essa entrevista? Como ela poderia se conectar com você? Qual seria essa mensagem final? Qual é a moral, né, dessa história toda? A moral que acaba tendo nesse lugar, solte e flua mesmo. Para de carregar a mochila pesada, entendeu? Se permita viver nesse lugar, se permita fazer o seu legado, a sua história. Sim, é para você ser feliz. Sim, dá para ser feliz. E outra coisa, não me venha com idade, tá? Não me venha com, não vai acontecer mais. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tá respirando? Dá tempo. Tá viva? Dá tempo. E eu proponho para todos os seus ouvintes, assim, conecta comigo, vamos fazer um diagnóstico dessa energia para eu ver se tem esse bloqueio, o que você precisa soltar.
assim, eu faço gratuito para você, para esse canal, com muito amor e carinho, para justamente não vamos abundar. Você pode mudar o mundo. Muito bom, muito bom. Então, assim, se você sente que você tem uma mochila nas costas muito pesada, estuda todas as áreas da sua vida. Como que é o seu relacionamento? Como é a sua relação com o dinheiro? Como é a sua relação com o trabalho? Porque são coisas diferentes. A Ingrid pode voltar aqui para falar sobre esse assunto, né? Como que é a sua relação com a saúde? Ou seja, em áreas importantes da sua vida, estuda se você não está com uma mochila muito pesada. E eu convido, vou deixar aqui na legenda os dados da Ingrid para você se conectar e ir lá falar que você assistiu esse podcast e que você quer saber mais como que você pode deixar a sua mochila, que não é invisível, né, mais leve. Com certeza. Muito obrigada pela sua oportunidade e espero vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.